Uma das maiores estratégias para você convencer um católico ou um espírita a aceitar o evangelho. Graça e paz, queridos. Eu digo que é uma das maiores estratégias porque eu tenho utilizado isso há muitos e muitos anos e eu perdi as contas, literalmente perdi as contas de quantas pessoas pelo Brasil afora foram trazidas para Cristo através desse entendimento e dessas palavras, desse ensino que eu vou te trazer agora, no nome de Jesus. Então fique bem ligado porque vai ser algo muito gostoso para você aprender. Meu irmão, uma coisa muito comum que acontece, católicos e espíritas, quando eu falar espírita aqui nessa mensagem, eu me refiro a todo tipo de espírita, tá? Kardecista, macumbeiro, toda a linha de espíritas, ok? Então veja só, uma coisa comum entre católico praticante ou não praticante e espírita é sempre a mesma. Eles dizem o quê? Olha, Deus é um só, e é verdade. E todos os caminhos levam a Deus. Aí já é mentira. Ok? Então vamos entender isso. Eles falam a verdade quando diz que Deus é um só e que todos os caminhos levam a Deus. É muito comum. Quando você vai conversar com um católico, com um espírita, é muito comum eles usarem esse tipo de palavreado. Mas Deus é um só, né? Ele está lá na católica, está na evangélica, está na espírita e assim sucessivamente. Ótimo. Então vamos trabalhar dentro desses dois conceitos, dentro desses dois entendimentos. O entendimento de que Deus é um só e o entendimento errado de que todos os caminhos levam a Deus. Então você vai desenvolver um diálogo com essa pessoa. Você vai dizer, realmente, Deus é um só. Agora, o que faz a diferença é a maneira de nós nos aproximarmos do Senhor. É isso que faz a total diferença. Então você vai dar o exemplo do vaso, que é um que eu gosto muito, que é o meu predileto, que é através dessa ilustração que muitas pessoas se achegaram a Jesus através do meu ministério. Você vai dar o exemplo do vaso. Você vai dizer o seguinte, olha, imagina que tem um evangélico, um católico e um espírita. Essas três pessoas estão olhando um vaso que está à frente deles, mais ou menos uns 3 metros de distância. E eles começam uma discussão, olha que vaso bonito, que vaso bem feito, né? Que coisa mais bonita. Aí um deles diz assim, aquilo é madeira. E o outro diz, não, aquilo não é madeira, aquilo é gesso. Não, não é gesso. Aquilo lá é um vidro todo trabalhado e especial. Olhando de longe, parece que os três estão certos. Parece que é madeira, parece que é gesso, parece que é vidro. De longe, parece que os três estão certos. Mas para você saber qual é a verdade, aí você tem que chegar, trazer o vaso para perto e examinar o vaso. Quando você examina o vaso, você olha por dentro, você descobre que lá dentro tá os acabamentos do trabalho de gesso. Ou seja, quem disse que era madeira, errou. Quem disse que era vidro, errou. Quem disse que era gesso, acertou. Ou seja, parece que de longe, parece que todos estão certos, todos os caminhos levam a Deus. Mas quando você traz para perto, quando você traz para examinar, você descobre que só existe uma verdade, não existe 3 verdades. Aí você vai aplicar o texto conhecidíssimo de João capítulo 14, verso 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, não é os. Eu sou a verdade, não é as. E eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí você vai aplicar essa palavra. E Jesus é o único caminho, não existe outro. Não existe outro que leve o homem de volta para o Pai. A Bíblia diz em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Agora, observa, Jesus Cristo, ele mostra a forma certa, a Bíblia mostra a forma certa de nos aproximarmos de Deus. O evangélico, ou melhor, o católico, ele acredita em Jesus, mas acredita nas imagens de esculturas, nos supostos intercessores, em Maria, como se fosse superior ao próprio Cristo. Eles acreditam nisso. Os espíritas acreditam em Cristo, acreditam nas imagens de escultura e também acreditam nos guias, nas entidades, nos chamados santos. Os evangélicos acreditam somente em Jesus. E por que os evangélicos acreditam somente em Jesus? Porque a Bíblia manda acreditar somente em Jesus. João 17, verso 3. Jesus disse que eles creiam somente em ti, que é o único Deus verdadeiro, e em mim, a quem tu enviastes. E aí você vai desenvolvendo um diálogo com a pessoa. Vai dizendo, olha, olhando de longe,
Parece que todas as interpretações estão certas, mas quando você chega para perto para examinar, você vai examinando a Bíblia, aí você descobre que Jesus nunca chamou Maria de mãe, já para não dar um exemplo errado. Aí você descobre, lendo a Bíblia, examinando a Bíblia, que a palavra do Senhor diz: maldito aquele que acredita em outro evangelho que não seja a palavra do Senhor, como está lá no livro de Gálatas. Ou seja, as pessoas que acreditam no evangelho segundo o Espiritismo é um outro evangelho, e não o evangelho verdadeiro e puro que veio unicamente através de Cristo. E por aí você vai ministrando ao coração da pessoa, você vai mostrando para a pessoa que quando nós não examinamos as Escrituras, nós podemos acreditar em qualquer coisa errada que os nossos pais, nossos antepassados acreditavam. Nós podemos continuar crendo errado em coisas que alguém um dia nos disse, alguém nos falou, mas sem sequer ter ensinado a verdade. E ali você atrai a pessoa a conhecer a verdade. E você diz para a pessoa que a palavra religião, as pessoas têm a sua suposta religião, mas a palavra religião no original significa religar a Deus. Ou seja, o homem foi desligado por causa do pecado. O homem é religado unicamente através de Cristo. João 14,6, eu sou o caminho. Ele é o único caminho. Eu sou a verdade. Ele é a única verdade. Não existe as verdades. Não existe as verdades de Kardec, não existe a verdade de Kardec, não existe a verdade de Buda, não existe a verdade das linhas de Macumba. Existe a verdade da linha de Macumba dos Santos. Existe uma única verdade, que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os católicos acreditam no purgatório para que haja uma preparação da alma, para que ele possa então entrar na glória. Os espíritas acreditam em reencarnação, de que a pessoa vai estar sendo melhorada e melhorada até ser um espírito perfeito, aperfeiçoado completamente. Já a palavra do Senhor diz, em Hebreus capítulo 9, verso 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, morre-se uma só vez. Não existe reencarnação. O que nós aprendemos aí é que Ele é a vida eterna. E é só Ele que nos traz de volta ao Pai. Então você faça essa aplicação com a pessoa, coloque outros versos que você tem no seu coração, coloque outras coisas que você já aprendeu, mas comece por aqui e você vai ter uma chance enorme de trazer aquela pessoa para a verdade que é Cristo Jesus. Funciona comigo, vai funcionar com você, porque é uma sabedoria dada por Deus para ter um linguajar simples, um linguajar objetivo que convença a pessoa do que você está falando. Claro que quanto mais intimidade você tiver com essa pessoa, mais afinidade você tiver com essa pessoa, que você vai levar esse tipo de estratégia, maior é a tua chance de funcionar. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, maior vai ser a chance de que as cadeias na mente da pessoa sejam quebradas e a palavra entre no coração daquela pessoa. Quanto mais conhecer a palavra, mais versos você vai poder falar para a pessoa para comprovar o que você está dizendo. Mas só esse começo já vai ser maravilhoso para você. Coloque isso em prática e ganhe, traga muita e muita gente para Jesus, sendo usado com sabedoria na explanação da palavra. Que o Senhor fale mais no seu coração, te traga mais sabedoria, mais estratégias, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima.